Boa noite, irmãos. Quero então iniciar começando com uma rápida apresentação a vocês que nunca me viram, não me conhecem, né? Eu sou membro da Igreja Adventista em Bertioga, São Paulo. Até antes de vir para a viagem, eu era o primeiro ancião lá naquela igreja. E sou adventista há 31 anos. Já desempenhei todos os cargos da igreja, inclusive tesouraria. E hoje estou desenvolvendo um ministério chamado Ministério do Atleta da Fé, que ele tem um alvo muito grande, percorrer todos os países da terra, anunciando a volta de Jesus Cristo. Quero aproveitar para cumprimentar também aqueles que estão em casa, né, assistindo ao culto, e onde a internet alcança, onde vai, né, o canal, que Deus possa abençoar a todos através do testemunho que irei contar, para que juntos saibamos que estamos seguindo um caminho que levará à vida eterna. O meu ministério ele tem dois alvos. O primeiro dele é alcançar as ovelhas de Deus. Aonde eu chego, eu mostro, olha, vamos juntos, o caminho é esse. Deus me revelou e eu quero compartilhar com vocês que estamos no caminho certo. E caso nessa igreja tenha alguém presente que não é adventista, começando até de criancinhas, elas ouvirão um testemunho que também marca um caminho que leva até a vida eterna. E nessa noite, pessoas que sejam, então, de outras denominações, ou que ainda não foram batizadas, ou que estão afastadas, conhecendo essa história, saberão e poderão tomar a decisão ao lado do Senhor. Quero pedir, nesse momento, que coloque a primeira tela para darmos início ao que é o Ministério do Atleta da Fé. Primeiramente, esse apelido ele está ligado. Obrigado. Esse apelido ele está ligado diretamente à fé e ao esporte. Como eu desenvolvo esse ministério usando 3 esportes, eu sou triatleta, eu corro, nado e pedalo, e através do esporte, por ser um ministério novo, né? Ninguém faz evangelismo dessa maneira. Deus tem usado esse meu dom para atrair pessoas a ouvir-me e conhecer a verdade. Muito bem, então, ele começou no Brasil no ano de 1992. E eu fiz algumas viagens no Brasil, algumas pequenas inicialmente. Meu ministério começou apenas com uma viagem de 6 dias, do Rio de Janeiro a Tatuí, depois uma de 12 dias, também do Rio de Janeiro a Novo Hamburgo, que foram 1.514 quilômetros. Depois eu saí ainda, que eu morava no Rio, fui até Porto Velho, em Rondônia, e fiz 3.700 quilômetros. E aí, então, eu fiz uma outra longa, do Rio de Janeiro a Belém do Pará, e pedalei 5.022 quilômetros em 55 dias. Após ter feito várias viagens que somaram 10.000 quilômetros, em todas elas divulgando o Evangelho, né? Falando a história que vocês vão ouvir, eu resolvi fazer o Brasil de ponta a ponta, ser o primeiro brasileiro a correr e pedalar do extremo norte, o Monte Caburaí, até o extremo sul. Eu executei essa viagem, foi no ano de 2002, fazem 20 anos. Eu ainda tenho imagens dela e quero mostrar um pouco a vocês a largada lá. Só faltou o som aí. E tem pela frente um mega desafio chamado Brasil. Isso foi há 20 anos, quando eu... Pensando que é o presidente, né? Mas não é Brasil ele, e a Rede Globo acompanhou de norte a diz que sul. vai correr o Brasil de norte a sul, sozinho, apenas na companhia de uma bicicleta. Jorge Silva, 42 anos, mecânico de aviões da Força Aérea Brasileira, instrutor de educação física. O sonho dele é cruzar o Brasil de norte a sul, correndo, pedalando, nadando.
mudança na geografia, o ponto extremo ao norte do país ficou reconhecido como sendo o Monte Caburaí, aqui no município do Iramutã. Com isso, George vai percorrer mais 85 quilômetros. Serão 10 mil quilômetros aqui do município até o Chuí, no Rio Grande do Sul. E lá vai George, uma bicicleta de 10 marchas, 2 peças de roupa, 2 garrafas com água, sem equipe de apoio. A comida é o que encontra pelo caminho. Mas não falta coragem a esse potiguar, que divide a estrada com caminhões. Que supera as quedas sem desanimar para começar tudo de novo. É muita pedra, o caminho é extremamente difícil, subidas, descidas. Das pedras para o asfalto, hora de enfrentar o calor da BR-174, rodovia que liga os estados do Amazonas e Roraima à Venezuela. É noite, George ainda está na 174, mais de 20 horas pedalando e correndo. O cansaço é visível. A vitória que a gente esperava, conquistar o estado de Roraima, ela está se concretizando. Os faróis e a chuva anunciam a chegada de George. Ele venceu a primeira etapa da viagem, chegar a Boa Vista. Entre os desafios do nosso atleta está a travessia do Rio Branco, o principal rio que corta o estado de Roraima. Até mais, vamos nos acompanhar até o outro lado do rio. Braçada a braçada, Jorge vai vencendo o rio. Vento forte, a água agitada. Tem hora que parece que por mais que se nade, não se sai do lugar. Jorge muda de estilo e devagar conquista mais uma vitória. Bom, isso aí foi há 20 anos. Eu tinha 42 anos, agora eu estou com 62 anos. E ali o objetivo era, como esporte, né, atrair as pessoas a irem nas igrejas. Então, durante o dia, eu estava pedalando e correndo de uma cidade a outra, porque Deus me pediu, eu vou contar no meu testemunho, para percorrer as nações como atleta. Então, eu estava ali percorrendo o meu país. E, aos 42 anos, eu fiz esse grande desafio. Brasil, Norte e Sul, preguei no Brasil de Norte e Sul, contei o testemunho que vocês vão ouvir em todo o país naquela época, e agora estou no novo desafio, fazer o Brasil não só o Norte e Sul, mas toda a nação, né? Os 26 estados, mais o Distrito Federal. E para essa viagem eu resolvi fazer grandes treinamentos. Com 62 anos eu queria saber se eu ainda tinha a mesma capacidade, né, física de 20 anos atrás. Aí eu fiquei surpreso. Quando voltei a treinar forte, parece que todo o meu organismo, minha musculatura, estava com a memória de 20 anos, e eu fui surpreendido. Minhas funções orgânicas estavam a pleno, a ponto de, naquela época, eu atravessei o Rio Branco apenas 3 quilômetros, e agora desenvolvi uma capacidade tão forte que consegui ir até uma ilha de barco a 15 quilômetros do litoral. O barco eu mandei embora e voltei nadando sem o barco. Nadei 15 quilômetros até a praia. No meio, quase no meio do caminho, eu tinha feito já 9 quilômetros, aparece um barco de pescador e tentam me tirar do mar. E eu falei a eles, eu estou treinando, podem ir embora, eu vou chegar na praia. E eles disseram que eu ia morrer, não havia como chegar. Mas eu cheguei, era treinamento para a viagem que eu faço agora. E comprovei para mim mesmo que eu estou em plena forma para desafiar, fazer todo o país novamente. Vamos ver esse vídeo agora. Mas olha o que nós encontramos aqui, ó, longe do continente. Aumenta o som um pouquinho só. Ô, campeão! Fala com nós aqui, pô. Tá firme aí? Tá pegando aí? Tá longe, pô. Tem 6 km com a terra aí, ó. Olha lá, ó. Ele dá duas braçadas pra frente e volta 10 pra trás com a maré, pô. Tá loucão. Olha aí, ó. A maré estava me levando para dentro do mar de novo. Foi o que eles viram. Rapaz aí, ó.
Ficaram muito Olha aí, preocupados. Olha aí, ó. Olha aí a situação. Ô, jovem! Ô, jovem! Ô, jovem! Vocês imaginaram que só podia ser um jovem, né? Mas eu, com 62 anos, estava fazendo isso. E acorda aí, mano. Foi o ano passado, em abril. Olha a ilha da onde eu saí, ó. Tá. Eu tinha nadado 9 quilômetros. Ô, campeão! Detalhe, ó, sem Ô, campeão. água e sem comida, né? Esse é o detalhe interessante. Ele vai morrer, cara. Não vai aguentar, não. Aí, ó. Ô, campeão, pega a corda aí. Ô, irmão. E eu só parei quando eles bateram com o remo em mim, senão eu não teria parado. E consegui fazer essa travessia. Agora eu vou mostrar um outro vídeo que vocês vão entender como eu viajo, né? Esse vídeo aqui é na Venezuela, indo para a Colômbia. Então eu levo só uma mochila ali atrás, uma outra com documentos na frente da bicicleta, ferramentas ali, vai câmaras, pneu, chaves, vai suplemento alimentar, né? E vou eu pedalando, ó. Dessa forma eu já alcancei 14 países nas 3 Américas, só pedalando dessa maneira, movido pelo chamado que vocês vão testemunhar. Eu vou testemunhar a vocês logo a seguir. É de uma maneira muito simples, só a bike, a fé, e aí vou vencendo o continente sem nome do Senhor. Bom, então eu fiz o Brasil, fiz alguns países na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. E aí, então, em 2010, eu resolvi ir para a 59ª Conferência Geral. Eu fui o único adventista no mundo, lá tinham 70 mil adventistas, lá no Georgia Dome, em Atlanta, e eu cheguei lá de bicicleta. E eles fizeram várias entrevistas, eu peguei um pedacinho só e coloquei aqui, ó, 10 mil quilômetros foi a distância que eu pedalei, esse é o odômetro da minha bike. Cheguei lá, em Atlanta, com 10 mil quilômetros. Este é o Newsline, com as notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui você vai saber por que Atlanta foi escolhida para sediar o Encontro Mundial da Igreja Adventista. E entender por que este evento é tão importante. Você também irá conhecer o ciclista brasileiro que pedalou 10 mil quilômetros até os Estados Unidos. A jornada de fé de Jorge Silva foi incrível. A repórter Larissa Prois mostra como ele enfrentou condições extremas e ameaças à sua vida. Jorge Silva de Souza é um homem com uma missão. Ele pedalou por 10 meses. Saiu da cidade de Boa Vista em agosto do ano passado, com destino a Atlanta, Geórgia, o local da Assembleia Mundial deste ano. A jornada de Jorge o levou a 11 países, 2 continentes e uma distância total de 10 mil quilômetros. Então, amados, eu já fiz 14 países. Esses 11, mas Uruguai, Paraguai e Argentina. Muito bem, então vamos ver o projeto atual. É esse aí, ó, que eu estou fazendo no momento. Saí lá do Chuí no dia 23 de abril desse ano. Fiz todos os estados do sul do Brasil, todos do sudeste, e entrei no nordeste. Aqui no nordeste eu fiz Bahia, Sergipe, Alagoas, e agora estou em Pernambuco. Até chegar a Recife, estou aproximadamente com 4 mil quilômetros já rodados, né? E aí vou terminar a região nordeste, vou para norte, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Quando eu chegar no extremo norte, lá no Monte Caboraí, eu começo a descer. E aí vou por outro caminho, faço Roraima, Amazonas de novo, aí vou para o Acre, que eu não vou agora, né? E vou para Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal. Eu não passei em Minas na ida, vou passar na volta por Belo Horizonte, São Paulo, lá no norte, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e volto até, novamente, lá no Chuí. Então, eu serei, quando chegar lá, se
bom Deus permitir, né, eu serei o primeiro brasileiro a dar a volta no país. Existe lá na Europa a volta da Itália, de bike, da França, a volta da Espanha, temos a volta do Uruguai, país pequeno, nosso é um continente. Para vocês terem uma ideia, ali está a distância, olha, 23 mil quilômetros é a previsão do que eu vou pedalar. Já pedalei mais ou menos 4 mil quilômetros até aqui e vou terminar em 27 de março. Vai dar aproximadamente 11 meses, 1 ano de viagem. E aí o que eu já fiz, ó, nas 3 Américas, 46.500 quilômetros nos 14 países, incluindo a minha chegada até aqui. O que ocorre? O planeta Terra, pela linha do Equador, tem 40.075 quilômetros. Só andando em 14 países, eu já percorri mais do que uma volta ao mundo. E aí, qual é o objetivo completo do ministério que Deus me pediu? A ONU diz que existem 235 nações oficiais, tirando as 14 que eu já fiz, faltam 221 países. Qual a previsão que eu tenho para terminar todos? Aproximadamente em 2050 é quando eu estarei concluindo todos os continentes e neles todos os países. E vou deixar o Oriente Médio por finalzinho, porque eu espero que antes de entrar no Oriente Médio, onde eles não gostam de cristãos, que Jesus volte, né? E me liberte de ser um mártir lá, porque para percorrer lá, certamente eles vão me eliminar, né? Muito bem, então Deus também me permitiu, além de viajar, escrever as minhas histórias dos países, das coisas que eu vivi, até chegar a vocês, meus amados. Eu já fui mordido de cobra, já fui atropelado, já recebi 3 tentativas de assalto e sobrevivi a tudo isso, para chegar aqui. Mas por que Deus está preservando a minha vida? A história que eu vou contar a vocês, ela transformou a minha vida e tem impactado o mundo. Aonde eu chego, as pessoas dizem, olha, Deus é contigo. E por quê? O nosso mundo aí, ó. Jesus disse assim em Mateus 7, 13 e 14. Ele deu o seguinte conselho: entrai pela porta qual? Larga? Entrai pela porta estreita. E ele diz, olha, o caminho que conduz à perdição, ele é largo e espaçoso. Mas porque estreita é a porta, poucos a encontram. Antes de sair para essa viagem, eu decidi fazer uma pesquisa e saber quantas religiões existem no mundo. E aí eu descobri o seguinte, o Google diz, existem mais de 60 mil religiões diferentes. E então, cada religião diz que é a porta para onde? Para o céu. Então, existem mais de 60 mil portas. E lá, curioso, ele diz que o país onde mais se abre igreja é o Brasil. Porque aqui se tem plena liberdade religiosa e facilidade de abrir uma religião. Não se exige um diploma de teologia para você abrir uma religião. Você apenas precisa falar bem, ser carismático, registrar lá um nome, papá, você abre a tua igreja, a tua porta. Agora Jesus disse o seguinte, eu sou a porta. E como ele diz que tem que entrar pela porta? Praticando a verdade. Ele disse, eu sou a porta. Mas ele disse também, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando você entra no caminho, que é ele, a porta, e é uma porta estreita, por que é estreita? Porque tem que viver a verdade. E aí as pessoas preferem ir para as portas largas, que aceitam você do jeito que você quiser servir a Deus, sem cumprir regras da Bíblia. Então, são portas largas. Mas, como ele diz, eu sou o caminho, entre na verdade, que é a porta estreita, e vivam assim. Se você aceitar, praticar a verdade, você terá a vida eterna. O caminho, a verdade, a vida. Jesus disse isso. Então, meus amados, eu quero mostrar a vocês agora, testemunhar nos minutos que se seguem. Deixa eu tirar do globo, deixar uma foto estática, ou nenhuma delas é melhor, né? No final eu coloco meus contatos, quem
quiser ter mais informações do ministério, poderá, né, pegar esses contatos. Ouçam bem agora como iniciou-se o ministério do atleta da fé. Por que que ele está se espalhando pelo mundo? Antes de vir para essa igreja, eu fiquei 1 hora numa rádio. Eu tenho um programa de rádio de 1 hora. E esse programa de rádio, todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, eu falo ali dos meus trabalhos como ciclista e dos milagres que Deus tem feito comigo ao longo das minhas viagens pelo mundo. E tenho um site, tenho todas as mídias e também sou escritor. Agora, por que Deus tem me preservado a vida até o momento? Eu já escapei 17 vezes da morte, porque o ministério que Ele deu tem essa função de dar uma volta ao mundo. Para isso, Ele necessita, primeiro, Ele sabe que eu creio que eu recebi um chamado. Segundo, para executar é necessário a companhia de um anjo todo o tempo comigo. Porque eu saio de uma cidade a outra, eu não sei se eu vou sobreviver até a próxima cidade, se eu vou conseguir chegar. Aqui em Recife, eu estou tendo uma facilidade. Eu cheguei aqui domingo, recebi convites para pregar em vários lugares, e eu deixo a bicicleta onde eu estou pousando e vou de Uber. Pego um Uber e chego no lugar. Agora, imagine se eu ficasse atendendo cada igreja na minha bicicleta dentro do trânsito de Recife. Eu não ia nem garantir chegar no horário, que nem hoje. Hoje eu queria sair, estava em Boa Viagem, agora me deram uma pousada aí, acho que no bairro Imbiribeira. Aí, então, de Boa Viagem para aí, onde eu fui pregar hoje cedo, na União Nordeste Brasileira, lá no culto pela manhã, de Boa Viagem para lá não é longe. Aí eu falei, eu vou de bike, menos de 3 quilômetros, até lá eu vou de bike. E aí estava um pouco de neblina, eu falei, não, é melhor não ir de bike, eu vou de Uber, não quero chegar lá molhado. E aí eu saí, né, mas acabou nem chovendo, eu saí de Uber. O Uber mesmo se perdeu, cheguei quase atrasado, ele não conseguia achar aquela entrada ali até a sede da União, dava erro. E então é dessa forma, mas eu preciso chegar a cada lugar e Deus tem preservado por causa da história que vocês vão ouvir a partir de agora. Vejam bem, eu morava em Rondônia, sargento da Força Aérea Brasileira e atleta da Força Aérea. Eu corria lá representando a aeronáutica em prova de 10 quilômetros. E enquanto eu morei antes em São Paulo, eu fiz uma busca querendo encontrar Deus nas igrejas. Teve um momento da minha vida que eu estava triste com ela. Queria até me matar, porque eu não via sentido em esperar envelhecer, já sabendo que o fim da vida é a morte. Falei, não é lógico. Se eu já sei que eu vou envelhecer e morrer, para que eu vou esperar terminar a vida como um velho cheio de doença? Se a morte não tem saída, é melhor eu eliminar isso aí, não chegar até o fim. Mas aí Deus impediu esse pensamento que foi maligno, Deus não deixou. Pelo contrário, aos 16 anos, Ele me instigou, através de uma mensagem que eu ouvi da Bíblia, a buscá-lo. E a mensagem que eu ouvi foi a seguinte: um homem perto da minha casa, num dia de domingo, estava passando, cantando uma música. Na música dele tinha uma frase de João 3,16, que lá diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vejam bem, vida eterna é o contrário de morte. Eu só sabia o caminho da morte. Fui então àquele homem e perguntei, olha, o senhor está cantando uma música que fala de vida eterna. Eu conheço que só a morte não há saída para a morte. O senhor pode me explicar o que é vida eterna? Ele falou, meu jovem, você tem quantos anos? Eu falei, tem 16 anos. Você nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Eu disse, ouvi falar sim. Agora que Ele dá vida eterna, como o senhor está cantando aí, eu não sei como é isso. Ele falou, é tão simples, você precisa só entregar a vida a Ele. Ser batizado, após o seu batismo, você passa a ter direito à vida eterna.
Eu disse, o senhor é evangélico? Ele falou, sim, eu sou evangélico. E então, me leva à tua igreja, para que eu possa aceitar Jesus e perder o medo da morte e já receber vida eterna no batismo. Ele falou, ótimo, eu levo você hoje. Aí aquele dia era um domingo, ele me levou à igreja dele. Quando eu estava na porta já para entrar, ele me deu um conselho. E ele disse assim, sabe como você vai ser verdadeiramente convertido? Se você entrar aqui na minha igreja e você escutar a voz de Deus. E aí então você escutando a voz de Deus, você será convertido e a partir da conversão batizado e recebe a vida eterna. Aceita Jesus como Salvador. Eu falei, tá ótimo, vamos assistir o culto. Eu entrei, assisti o culto. E aí o que ocorreu? O pastor pregava e dizia, olha, Deus está aqui, Deus está transformando, Deus está operando milagre. Aqui hoje ele vai falar conosco. O pastor dizia assim. Aí o pastor é quem falava. E eu esperava ouvir o que aquele servo dele que me levou lá disse. Ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir distinto, não a voz do pastor. Aí terminou aquele culto, eu não aceitei apelo. E aquele senhor que me levou disse assim, olha, você não quis aceitar o apelo, por quê? Eu falei, porque o senhor disse que eu tinha que ouvir a voz de Deus. Esse homem que pregou, ele falou, eu ouvi a voz dele, mas não a voz de Deus. Eu creio que seja diferente. Ele falou, não é assim, meu caro, você entendeu mal. Quando eu diz ouvir a voz de Deus, é a pregação. A pregação do pastor é a voz de Deus, o que ele falou da Bíblia. Eu falei, não, o próprio pastor disse que Deus está presente. Se ele falou, eu acreditei, agora eu quero ouvir a voz dele. Aí ele falou, então hoje não é possível, acabou o culto, quem sabe outro dia. Aí eu falei, não, me leve a outras igrejas. Ah, você quer ir em outras igrejas? Eu falei, sim, eu não ouvi aqui, o senhor já me leva a outras igrejas. Gente, esse homem ficou me levando a várias denominações até terminar todas da cidade. E aí, em nenhuma eu ouvi a voz de Deus e em nenhuma aceitei a Jesus. Nenhum apelo eu aceitava. Até que ele disse assim, você tem um coração duro. Você jamais vai ouvir a voz de Deus em lugar algum. Mas a partir de agora você terá que continuar a tua busca só. Porque você não aceitou Jesus em lugar algum e ele nunca vai falar com você. Mas aí, já que você vai sozinho, eu quero te dar uma outra advertência. Jamais entre numa igreja que é seita chamada, como? Adventista do sétimo dia. Você vai perder teu tempo, ok? Essa igreja prega falsa doutrina, nunca vá lá. Você me promete, eu prometi a esse homem que me levou a todas as igrejas da cidade, onde eu não ouvi a voz de Deus, a buscar a Deus em todas as igrejas, menos na Adventista. Por que eu disse que estava em Rondônia e fui até São Paulo? Porque foi com 16 anos que iniciou-se a minha busca. E como estava sendo essa busca? Sincera ou não? Sincera, correto? Por quê? Jeremias 29:13 diz que nós só encontramos Deus quando fazemos uma busca de coração. Ele fala assim em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Eu estava buscando de todo o coração. E por que eu não estava achando Deus? Porque exatamente eu não tinha chegado até a sua casa. Ele não tinha como falar comigo ali e nem ele queria. Eu pedi o milagre dele falar comigo. Como é que ele ia falar comigo em outra denominação? E eu disse, se ele falar comigo, eu entrego-me a ele, vou servi-lo naquela igreja até o fim. Então, ele não quis falar. Aí, como que eu cheguei nessa igreja? E aí nasce o ministério do Atleta da Fé, queridos. Por quê? Em Rondônia, estou eu morando lá, como eu disse, sargento da Força Aérea, tinha abandonado a busca, não queria mais saber de crentes, não queria mais saber de igreja, entendia já que Deus não falava com ninguém, que era mentira deles, a presença de Deus nas igrejas, e até então, que quando nasce meu filhinho, Gregory, com 2 anos, minha esposa chega para mim e diz, olha, Gregory já está crescendo, eu quero ensinar uma religião ao nosso filho. A partir de agora eu vou seguir uma igreja, você vem comigo. Eu falei, amor, quando a gente era namorado, eu não contei algo que eu fiz durante 16 anos.
Até hoje, quando eu viajo nos aviões da Força Aérea e fico em alguma cidade, eu vou em alguma igreja pedindo para Deus falar comigo. Deus nunca falou comigo em lugar algum. Então, é mentira desses crentes que Ele se faz presente. Não sei quem faz milagres lá, mas não é Deus, porque Ele não está nessas igrejas. Então, eu não vou. Se você quiser seguir alguma denominação religiosa, você vá sozinha. A minha esposa ficou triste com essa minha decisão, e ela, então, passado alguns dias, eu resolvi pegar mais pesado. De que maneira? Como eu sentia que ela queria que eu fosse a alguma igreja, eu resolvi de forma insana, queridos, mas foi o que me deu vida eterna, fazer um desafio a Deus. Não aconselho ninguém a fazer desafios ao nosso Pai Celeste, porque eu fiz. Eu recebi uma bênção, mas foi algo um tanto perigoso. O desafio que eu fiz foi o seguinte: eu disse, meu amor, eu tenho certeza que Deus não está em nenhuma igreja aqui, Ele não tem, essas igrejas são falsas. Por quê? Eu vou fazer um desafio a Ele, que é o seguinte: se Ele tem uma igreja aqui na terra, eu não vou mais a nenhuma denominação. Já que você quer ir, eu não vou. Se Ele tem, Ele terá que fazer o seguinte: primeiro, mandar alguém à minha casa agora, sem eu ir lá. Ele vai mandar alguém. A pessoa vai me convidar para ir à sua igreja. Quando lá chegar, ele terá que falar comigo. Olha aí, irmão, essas duas condições. Não ir mais e ele mandar alguém. Quando ele mandar e a pessoa me convidar, eu irei. E aí ele falar comigo, ouvir a voz dele. Eu pedi essas duas coisas. Irmãos, saibam vocês que Deus, com tanta dor de mim, sabendo que eu busquei de todo o coração por 16 anos em várias igrejas, e Ele nunca falou, agora eu faço esse desafio. Na mesma semana Ele atendeu o primeiro requisito, irmão, na mesma semana. Eu não estava em casa, chega uma vendedora de livros, a minha esposa a recebe, a trata bem, ela fica feliz, oferece seus livros, a minha esposa compra um livro, ela fica mais feliz ainda, ela oferece um estudo bíblico, a minha esposa aceita, marca o dia do estudo e a hora. Aí eu chego do trabalho, a minha esposa está feliz da vida, e ela diz assim: olha, comprei esse livro aqui, eu olhei o nome, Viva Natural, da Elisa Biasi. Aí eu folhei o livro, eu falei: que bom, irmão, amor, nós somos vegetarianos já há 12 anos, né? Esse livro ensina vegetarianismo e ensina tratamentos naturais. Ótimo você ter comprado esse livro. Aí ela falou assim: nós recebemos um convite. Um convite? Falei: qual? Nós recebemos um convite para ir a uma igreja e para estudar a Bíblia. Quando ela falou Bíblia, eu já lembrei de crentes, que eu já estava com raiva deles, né? Eu falei: amor, isso é coisa de crente, não é? Ela falou: é uma jovem crente. Pois olha, eu não quero saber de crentes, não quero saber de igreja. Quando ela vai vir te dar estudo? Ela virá todo sábado à tarde. Amor, quando ela chegar no sábado à tarde, que bater na porta da frente, eu vou fugir pela porta do fundo. Não vou nem ficar em casa para não ouvir as besteiras que eles vão falar aí, tá? Faça bom proveito, faça seu curso, não me envolva nisso. Irmãos, Deus não mandou a pessoa me convidar. Me convidou, irmãos. E eu não quis nem saber. Todo sábado a comportora chegava na minha casa e eu saía pela porta dos fundos. Aí Deus foi tendo paciência comigo. E todas as vezes ela convidava: olha, você, seu esposo, seu filhinho, vão na minha igreja. E a minha esposa estudando, passou 1 mês, 2 meses, chegou a 3 meses, e eu fugindo todo sábado. Irmãos, aí Deus perdeu a paciência comigo. Por quê? Porque eu fiz o desafio, Ele cumpriu a primeira parte. Eu deveria aceitar o convite e ir à igreja, atendendo a minha esposa, e eu não ia. Aí ele pensou: bom, esse homem tem um dom, esse homem gosta de esporte, ele quer que eu fale com ele, então eu sei onde ele treina, eu vou falar com ele num lugar e eu vou lhe dar uma missão. Irmãos, a frase que eu vou falar agora é quando nasce dentro de uma floresta esse ministério que está se espalhando pelo mundo, que já está indo através da rádio para a Europa, para a África, Estados Unidos. Eu falo 1 hora, toda quarta-feira eu só conto milagres que eu passei durante a minha semana de viagem, e está se espalhando pelo mundo.
Agora, onde ele nasceu de um grande milagre? Eu pedi a Deus que falasse comigo numa igreja, mas olha que bonito, como eu não aceitava o convite, ele preparou para mim esse ministério e foi me entregar dentro da selva da Amazônia. E olhe como aconteceu. Saí da minha casa para um treinamento de 10 quilômetros, corri 5, estava bem forte, correndo forte, terminei a parte de asfalto, entrei numa trilha na selva da Amazônia para terminar os outros 5 quilômetros. Quando eu estou exatamente na metade, numa segunda-feira, 22 de junho de 1992, eu estava correndo forte, de repente eu fui paralisado. Mãos invisíveis impediam de eu continuar correndo. Aí, como eu fiquei paralisado, irmão, naquele momento eu ouvi uma voz que eu não sei imitar, uma voz que eu nunca ouvi nenhum ser humano falar no mesmo tom. O melhor radialista do mundo eu nunca ouvi falar igual. E a voz me deu uma ordem, irmão, me deu um ministério do atleta da fé e disse assim para mim, olha como ele me trata, disse assim, filho meu, bem forte, tu que corres aqui todas as manhãs e que buscas tua glória pessoal, eu estou te escolhendo para você ir pelo mundo inteiro da mesma forma, como fazes agora, correndo como atleta, para ir anunciar que o meu filho Jesus em breve virá. Amém, irmãos? Queridos, quando eu ouvi no final, o meu filho Jesus em breve virá, aquele que eu buscava e queria que falasse comigo nas igrejas, ele fala comigo dentro da floresta. E aí quando ele disse, você corre aqui todas as manhãs, verdade, irmãos, há mais ou menos 8 anos eu corria naquela mesma trilha todas as manhãs, de segunda a sexta. Quando eu ouvi todas as manhãs, eu falei, não, é Deus. Quando fala glória pessoal, eu treinava para ganhar competições na prova de 10 km, contra a Marinha e Exército. Resultado, Deus ali disse tudo o que eu fazia na minha vida. Não podia ser alguém senão o meu Criador e o meu Deus. Aí eu caí ajoelhado, comecei a chorar demais, irmãos, fiquei emocionado, até que com o tempo recuperei minhas forças, voltei para minha casa, e aí eu pensava no caminho, e agora? 3 meses a minha esposa estuda a Bíblia, 3 meses ela é sempre convidada para ir à igreja da pessoa que lhe dá estudo, mas eu nunca aceitei. E agora? Quando eu disser para ela, o que ela vai pensar? Esse chamado, esse ministério. Irmãos, eu fiquei tão surpreso, e só aí eu entendi que a minha esposa foi durante 3 meses preparada para entender esse chamado e aceitá-lo. Ela primeiramente foi arrebanhada, foi treinada e estudou 3 meses a palavra de Deus. Aí, quando cheguei em casa e contei a ela, ela disse, amor, se você ouviu, se você crê, eu também creio, e eu quero dar a volta ao mundo com você. Vamos para esse ministério. E ela disse mais, olha, toda pessoa que viaja e prega a palavra de Deus é missionário. Todo missionário pertence a uma igreja, mas você não quer nem estudar a Bíblia? Já recebemos convite para ir à igreja da mulher que me dá estudo, e você não quer ir? Por que você não quer ir? Eu falei, não, eu não queria, agora eu quero. Agora eu quero me batizar. Deus já falou comigo, eu não preciso que Ele fale comigo em igreja alguma. Qualquer igreja que eu for, eu quero o meu batismo. E ela disse, então vamos na igreja da mulher que me dá estudo. Eu falei, quando é que você tem um convite para ir lá? Domingo, vamos lá domingo agora? E eu, tá ok, vamos sim. Irmãos, aí quando eu disse que eu ia com ela, eu perguntei, qual é o nome da igreja? Aí ela disse, olha, a igreja tem um nome bonito, mas nome não é bonito, melhor dizendo, né? O nome não é muito bonito, mas ensina coisas maravilhosas. O nome da igreja é Adventista do 7º Dia. Queridos, quando ela disse esse nome, eu falei, pode parar. Para, eu não vou de forma alguma. E ela, o quê? Por que você não quer ir? Porque essa igreja é uma seita. Eu já andei 16 anos em todas as igrejas, eu passei assim, ó, na porta dessa igreja muitas vezes, eu nunca entrei, porque eu fui instruído que eles ensinam a Bíblia errado. Se você tivesse me falado que estudava esse tempo todo com um adventista, eu nunca iria deixar você continuar os estudos. Aí ela ficou triste, eu falei, amor, já que você está triste,
e eu quero me batizar em alguma igreja e não é essa, eu vou só para te acompanhar, mas com uma condição. Lá uma pessoa vai pregar, o pastor provavelmente, e ele vai fazer apelo. Então, como eu não quero tomar nenhuma atitude nessa igreja, nem para mim, nem você, então você não aceita apelo, não levante a mão, fica no teu lugar quietinha. Você concorda? Ela achou estranho, mas está bem, eu concordo. Se é a condição para você ir, eu aceito. Irmãos, aí a gente foi naquele domingo para a Igreja Adventista do bairro Areal, em Rondônia. Quando cheguei lá, eu vi na porta o nome Adventista do Sétimo Dia, e eu lembrando de sempre passar direto por essas igrejas, eu fiquei meio que temeroso, mas eu tinha prometido à minha esposa, na condição dela não aceitar Jesus lá, e eu entrei, irmãos. E aí, queridos, ocorreu o primeiro milagre ao chegar na Igreja Adventista no primeiro momento. Quando eu passei na porta estreita da igrejinha do Areal, de fora para dentro, e entrei no templo da igreja, eu senti um refrigério na minha alma. Não foi algo no corpo, irmão, foi no meu espírito. Eu senti uma paz inexplicável. Foi o primeiro milagre. O segundo, nas outras igrejas eu sentava no fundo, com medo do tipo de culto. Alguns eram tão estranhos que eu ia logo embora, eu ficava no último banco. Nem esperava terminar o culto, queridos. Mas o segundo milagre foi esse. Em vez de eu ficar no fundo, me pediram para sentar na frente, eu sentei bem no banco da frente. E aí eu fiquei ouvindo o sermão. E olha que coincidência, um pastor na época chamado Moisés, ele pregava a volta de Jesus Cristo. O que Deus me pediu para fazer na mata? Anunciar a breve volta de Jesus Cristo. Aquele homem pregava Mateus 24, os sinais da volta do Senhor. Aí eu fui ficando feliz e dizendo: Pai, que bom que o Senhor me pediu para dar a volta ao mundo, me pediu para falar de Jesus, e eu estou aprendendo como pregar da volta dele. Eu estou feliz mesmo. Aí eu em pensamento dizendo isso para Deus, em oração silenciosa. Queridos, no momento, o pastor termina de pregar e diz assim: preguei da volta de Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitá-lo como Salvador pessoal, sabendo que ele está chegando? Queridos, eu fui o primeiro a levantar a mão na igreja. Amém, irmãos? Outro milagre. Eu levantei a mão, a minha esposa olhou para mim, assustada, coitada. Eu dei um toque nela, ela levantou também. Várias pessoas levantaram. O pastor ficou feliz e disse: olha, daqui a pouco na saída alguém vai anotar o nome de vocês, para vocês serem visitados e poderem no futuro participar da festa que temos aqui agora. Aí eu falei: opa, vai ter festa, vai ter bolo, que bom, né? Aí ele disse assim: festa espiritual, é um batismo. Novamente eu em pensamento, eu falei: que bom, eu quero me batizar numa igreja que não é essa, mas eu já vou saber como é um batismo. Queridos, então o pastor disse assim: olha, eu quero chamar os 5 candidatos ao batismo. O que eu tinha pedido a Deus desde os 16 anos? Que ele falasse comigo como um sinal de que eu estava na igreja dele, na sua igreja. Irmãos, olha como Deus vai falar comigo agora. O pastor foi chamar os 5 candidatos ao batismo, dizendo: olha, venham à frente agora fazer o voto batismal, esses 5 candidatos que estão preparados ao batismo agora. Quando eu for chamando, venham até o meu lado aqui. Aí ele foi chamando, chamou o primeiro, levantou-se e veio para frente. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Queridos, aí olha como Deus faz com que eu ouça a sua voz. Ele aponta na minha direção, ele muda a voz, e ele diz: meu nome é George. Aí ele fala assim: George, vem à frente também. Ele mudou a voz. A voz ficou igualzinho a da mata. E o que eu comecei a chorar ali, queridos? Porque eu acabei de ouvir a voz de Deus. A voz que eu queria ouvir, ouvi na mata, e foi repetida dentro da igreja, e agora com o meu nome. Dentro da mata, Deus me chamou filho meu, porque ele já estava me incluindo no meio do seu povo. E quando eu cheguei na igreja, para não ter dúvida, e eu aceitá-lo como Salvador na sua casa, na sua porta estreita, na sua verdade, ele faz o pastor, sem ele saber, me chamar pelo meu nome. Irmãos, e ele só tinha feito a ficha e o preparo de 5 candidatos, mas eu vim à frente. Eu fiz olha que milagre, irmão, na primeira visita à igreja adventista, à igreja verdadeira, eu fiz o voto batismal. Aí terminei de fazer o voto batismal,
fui lá colocar a batina e ser batizado. Era o que eu queria. Quando eu cheguei lá no fundo, o pastor disse assim, olha, alguém me falou que você está visitando a igreja e você fez o voto batismal. Eu quero entender. Os 5 aqui foram preparados. Eu conheço eles. Você eu nunca vi. Como é que você chegou até a igreja? Eu recebi um convite. Mas quem te preparou para o batismo? Eu falei, ninguém me preparou. E como você fez o voto? Eu falei, porque o senhor me chamou. Falei, não, eu chamei 5 candidatos. Você, de repente, levantou-se e veio à frente. Eu falei, pastor, sua voz mudou, o senhor apontou para mim e falou, George, vem à frente também. O senhor usou até uma frase longa. Ele falou, eu não fiz isso. Eu falei, o senhor fez. Aí ele falou, bom, não importa o que eu fiz, importa que você não tem preparo. Você conhece a Bíblia, por acaso? Leu a Bíblia, entende que tem que guardar o sábado, por isso você veio pedir o batismo? Falei, não, eu nunca li a Bíblia, tenho 32 anos, não sei nada da Bíblia. Ele falou, você não fez estudo, não conhece nada da Bíblia, então eu não vou poder te batizar, de forma nenhuma. Na primeira visita na igreja é contra as nossas normas, eu não vou batizá-lo. Irmãos, quando ele disse isso, estou quase no final já, eu comecei a chorar. Chorar muito, muito, deu uma crise de choro maior do que eu tinha chorado na mata, maior do que eu tinha chorado sozinho ali no canto, quando ele falou meu nome. E agora eu estava chorando forte. Minha esposa me viu chorar, foi lá atrás. E aí, quando ele soube que era minha esposa, irmão, fiquei até triste, porque a primeira pergunta que ele fez a ela foi, teu marido está louco, teu marido bebeu, ele não está bem. Ele está fora de si, o que está acontecendo? Eu tenho 20 anos de ministério, nunca alguém entrou na igreja e faz o voto e implora o batismo, e chora pelo batismo. O que está acontecendo com o teu marido? Se ele não está louco, deve ter algo anormal com ele. Ele está desequilibrado. A minha esposa disse, olha, meu marido nem bebe porque é atleta, pastor. E eu sei porque ele quer ser batizado. O senhor pergunte a ele qual é a razão dele. Irmãos, aí ele disse assim, Jorge, já que você atrapalhou a cerimônia batismal, eu quero ouvi-lo, quero saber, tua esposa disse que tem uma razão que pode me convencer, então conte por que você quer o batismo. Queridos, aí eu contei a minha história desde 16 anos, desde a minha desilusão da vida, fui contando, aí contei o encontro na mata. Quando eu contei o encontro na mata, ele disse assim, Jorge, se cumpriu na tua vida uma profecia, a profecia de Joel 2:28, que lá está escrito assim, e acontecerá que, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, e vossos velhos terão visões. Jorge, você sonhou, você teve uma visão, Deus te deu um ministério. Isso é uma profecia. Igual hoje, irmão, quantos ministérios independentes Deus tem dado às pessoas através do Espírito Santo? Ministério da música, vários. Aí tem gente agora que Deus está unindo de moto para pregar o evangelho. Tem os 7 bikes que vão de bike a lugar onde ninguém chega para levar uma literatura. Tem pessoas entregando a sua vida indo pregar aí na janela 1040. Deus, irmãos, está selando os últimos dessa terra. Você está aqui porque você está selado. Não saia nunca mais nem para a direita, nem para a esquerda, porque o inimigo de Deus que está irado contra a igreja verdadeira, ele vai lutar até o fim, porque ele já está condenado. A vontade dele é levar você e eu, junto com ele para o fim, irmão, que é ser queimado. Então, queridos, o pastor me ouviu, aí disse, Jorge, você foi selado, foi chamado, então vá à frente agora, comece o seu ministério nessa igreja. A igreja precisa ouvir o que você me contou, que você buscou a Deus, que você encontrou a Deus nessa casa, que é a verdadeira. Vá na frente e fale à igreja. Irmãos, aí foi a minha primeira pregação. Primeiro dia que eu cheguei na igreja, Deus me permitiu, sem ser batizado, pregar em seu nome, testemunhar em seu nome, na minha primeira visita. E eu testemunhei lá na frente, um pouco mais amplo do que vocês já ouviram, que eu estou resumindo por causa do horário avançado. Aí eu contei, quando eu terminei de contar,
a história que vocês já ouviram um pouquinho. O pastor ficou animado e disse assim: Jorge não contou uma coisa. Eu combinei com ele o seguinte: hoje eu não vou batizá-lo. Ele queria ser batizado agora, está chorando. Eu combinei com ele estudar só 7 dias para o batismo dele. Domingo que vem. É um desafio, ele falou que vai cumprir. Será que aqui, já que tem muitas visitas, não quer aceitar esse desafio? Essa é a igreja verdadeira. Deus mostrou, ele vai pregar no mundo inteiro. Mas alguém aceita o desafio igual ele, de estudar só 7 dias para o batismo? Vem aqui à frente, fica ao lado dele. Quero ver quem mais teria essa coragem. Quem mais o Espírito Santo está tocando? Levante-se, venha e fica ao lado dele. Irmão, minha alegria foi enorme, porque a primeira pessoa que eu vi levantar-se na igreja foi a minha esposa. Ela veio e ficou do meu lado. E aí mais pessoas foram chegando. Irmãos, no dia que eu cheguei na igreja adventista, primeiro domingo, 5 pessoas foram batizadas. No domingo seguinte, apenas com 7 estudos, 7 dias consecutivos, 10 pessoas foram batizadas. O dobro. Isso foi o início do ministério do Atleta da Fé em Rondônia, na igreja do Areal. Começou no dia 5 de julho, dia que eu fui batizado, de 1992, e está se espalhando pelo mundo. Deus tem me livrado da morte muitas e muitas vezes, até chegar a vocês. Várias vezes, desde o sul até aqui, Ele me permitiu viver, ter saúde, não adoeci nem um dia, para contar essa experiência aos irmãos. Queridos, eu vou lembrar um pouquinho de Josué antes de concluir. Deus deu um conselho a Josué. Falou 3 vezes a Josué a palavra corajoso. E ele disse assim a Josué: ser forte e corajoso, uma vez. Disse a segunda vez a Josué: seja forte e corajoso. Quando ele falou a terceira vez, ele falou: Josué, seja muito forte e corajoso. E Deus concluiu: Josué, não saia do que eu ensinei a Moisés. Cumpra toda a lei que eu ensinei a Moisés. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, se você fizer isso, eu serei contigo, Josué. Eu estarei ao teu lado, e ninguém durante todos os dias da tua vida poderá te resistir. Meus irmãos, eu estou cumprindo esse conselho de Josué, que Deus deu a Josué. Eu leio quase todo dia esse capítulo 1 de Josué. E digo a vocês, leiam também e meditem. E faça como Josué fez, porque Josué foi um vencedor. Moisés não precisou lutar com a espada durante 40 anos. Só teve uma luta, foi muito rápida, mas Josué enfrentou todas as grandes nações inimigas e foi vencedor sempre, queridos. E como é que você vai vencer? Toda a sua carreira cristã, inimigos aparecerão, querá te tirar a você para a direita e para a esquerda, mas como você nunca vai sair do caminho, como eu até hoje por 31 anos nunca saí, como é que você não vai sair? Se você obedecer ao que Josué obedeceu, não deixe a lei de Deus, não saia nem para a direita e nem para a esquerda. Ou quer dizer o seguinte: a porta estreita é uma só. Vão te abrir outras portas? Vão sim. O inimigo vai fazer isso, mas não saia. Que se você se manter na porta estreita até o final, receberá de Deus o galardão da vida eterna. O mundo oferece presentes vãos, presentes passageiros, que será tudo queimado. Mas Jesus, o que Ele te oferece? Ele te oferece uma coroa, Ele te oferece um manto, Ele te oferece um cetro, Ele te oferece um trono, Ele te oferece um novo nome que só você saberá, uma pedrinha. Irmãos, não troque isso por nada. Segue esse caminho. Juntos chegaremos até o céu. Amém? Eu quero encerrar fazendo uma oração. E eu queria perguntar aqui: entre nós, tem alguém que não é adventista do 7º dia? Eu queria dar um presente. É um presente, eu quero dar um presente. Temos 2 pessoas, mais alguém não é adventista? Ou alguém se afastou e veio ouvir aqui a mensagem? Eu queria também dar um presente a você. Mais alguém além do casal ali? Mães
Você tem filho ainda não batizado, eu quero dar um presente ao seu filho que ainda não está batizado e você está com ele na igreja. E que presente é esse? O presente é o seguinte: lá no céu, Jesus tem um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Lá em São Paulo, minha esposa também tem um livro, ela já está no 2º volume. Chama-se Livro de Registro de Candidatos ao Reino Celestial. Quando eu comecei o ministério e comecei a viajar pelo mundo, eu fiz um pacto com Deus dizendo o seguinte: Senhor, onde eu contar a minha história, eu vou fazer apelo para que pessoas me deem a honra de ter o seu nome no meu livro de oração. E à medida que eu caminhar pela terra, enquanto o Senhor não volta, eu dou a essa pessoa o prêmio, o presente dela ter alguém orando por ela até o final da vida, até que Jesus volte. Vocês dois gostariam de ter esse presente? Levante a mão. Gostariam? Querem o meu nome no livro de oração? Vocês poderiam me dar a honra de vir até onde eu estou aqui, juntos, para nós orarmos no altar santo do Senhor, por gentileza? Mais alguém? Mãe, você tem um filho não batizado? Traga ele aqui para consagrarmos juntos essa pessoa ao Senhor, o seu filhinho. Tem alguma mãe que gostaria de ter o nome no meu livro de oração do seu filho? Traga ele agora, se ele está aqui com você. Então, a vocês é um presente espiritual. Olha, se eu tivesse o dom de curar e eu dissesse aqui: quem está doente aqui, vem à frente que eu vou tocar com a mão e vou te curar. Aí a pessoa seria curada. Se ela continuasse fora do estilo de vida que fez ela perder a saúde, ganhou aquela doença, a doença poderia voltar. E aquela oração serviu só para aquele momento. Agora, uma oração intercessória que eu prometo a vocês é até o fim da minha vida. E esse é o maior presente que vocês podiam ganhar. Tá bem? Então, igreja, vamos ficar de pé. Olha, nós vamos orar aqui. Fica aqui, senhora, pode vir pertinho de mim. Nós vamos orar agora. E eu vou pedir depois ao Deilton, né? A Deilton, ele vai anotar o nome de vocês. Eu vou hoje ainda, já mando para minha esposa, ela coloca no livro lá. E a gente tem um culto todo dia em prol desses nomes. Vocês participarão de um livro que de várias nações já tem 5.000 nomes nesse livro. Mãe, sua filhinha também, você quer? Amém, então dê o nome dela. Aí coloca o seu nome junto, tá? Igreja, vamos orar. Curvemos as frontes, vamos orar. Querido Deus, louvado, exaltado seja o Senhor. O Senhor é o Deus de Israel. O Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo para nos ensinar o caminho da vida eterna. E Ele mesmo disse: não se turbe o seu coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou lhes preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pai querido, por favor, nós precisamos que o Senhor venha logo. Enquanto o Senhor não vem, eu te apresento, Senhor, essas pessoas que vieram aqui à frente, dedicando nesse altar a sua vida a Ti, Senhor. Eu vou colocar seus nomes no meu livro de registro de candidatos ao reino celestial, porque todos nós aqui presentes somos candidatos. Mas quando o Senhor vier nas nuvens dos céus, quero te pedir, ó Pai, todos nós que te adoramos aqui nesta noite, todos aqueles que estão em casa ouvindo esta mensagem e a entenderam, peço a Ti, ó Deus, que conduza teus filhos verdadeiros que te honram, que te buscam, que estão entregando a vida em prol do Evangelho. Pai, salva-os para o teu reino, ó Deus. Abençoa-os, lhes dê sabedoria e derrama, como o Senhor prometeu em Joel, o teu Espírito sobre toda a carne. Agradecidos somos, ó Pai. Continua me abençoando para que eu vá, Senhor, novamente a outros países, ó Pai. E que eu termine essa viagem para a tua honra e tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Eu vou estar na porta cumprimentando. Peço apenas que coloquem o meu último slide, que tem meus contatos. Quem desejar acompanhar a viagem,
E aí estão os contatos, ó, meu site, meu telefone, meu Instagram. Quem quiser colaborar também, eu não tenho patrocinador, sou um ministério independente, você poderá colaborar de várias formas. Que Deus abençoe. Vou estar à porta cumprimentando a cada um. Boa noite a todos. Agradecemos ao irmão George Silva. Que Deus o abençoe nessa sua caminhada. Nós também queremos dar um recado que sexta-feira nós temos o nosso PG de casais. Existem outros PGs também